Olá, aluno Redação a Mil, tudo certo? Espero que esteja tudo bem e que seus estudos também estejam a mil. Nesse vídeo, vamos falar sobre resenha crítica. Resenha crítica é um gênero textual mais específico, aí, acadêmico das universidades, mas ele está sendo inserido nos vestibulares há pouco tempo. Tá? A Universidade Federal do Paraná colocou uma questão de resenha em 2016, e em 2017 e 2018, repete questões de resenha, mas não no vestibular da Universidade Federal do Paraná, no vestibular da Universidade Positivo, a UP. Se vocês não sabem, quem monta as questões do vestibular da UP é o núcleo de concursos da UFPR, Universidade Federal do Paraná. Então é a mesma base que monta aí essas provas. Então temos aí em 2016, 2017 e 2018. Resenha crítica tem uma característica muito clássica. Para você resenhar um texto, você precisa resumir o texto ao leitor, mostrando aí características como o nome do artigo, o autor, né, o tema que ele trabalha e os argumentos utilizados pelo autor, assim como no resumo, mas aí você também vai ter que opinar, dar sua opinião e justificar. Então, resenha crítica, basicamente, aí falando de uma forma bem básica, aí, é um texto que é metade resumo do artigo que lhe foi destinado e, ao mesmo tempo, um texto de opinião, tá? O grande problema de resenha crítica é que ele não vem no enunciado que é uma resenha. É isso que nós veremos neste encontro de hoje, nessa aula de hoje. O enunciado de dissertação está lá pedindo um texto dissertativo ou um texto argumentativo. O enunciado de um resumo está pedindo lá, faça a produção de um resumo e assim por diante. Todo gênero textual traz o seu nome no enunciado, a resenha não. Nessa aula a gente vai ver as características de como fazer uma resenha e principalmente como achar no enunciado que estão pedindo uma resenha de você. Tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha mais a fundo aí nas características e no enunciado de resenha crítica na visão aí da Universidade Federal do Paraná. Vamos iniciar aí os nossos estudos de resenha crítica pelas características. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar a obra. Nesse caso, eu aconselho aí você apresentar o nome do artigo, tá? O título do artigo e o nome do autor. Esses dois aspectos aí apresentados já bastam aí para a produção de uma resenha. Segundo, você vai apresentar a obra. Então, na hora que você apresentar o nome do autor e o nome do artigo, você apresenta também o tema, que você vai achar na leitura integral, como vimos na aula de resumo. Terceiro, descrever o conteúdo. É aí que naquela segunda leitura, como eu falei na aula de resumo, vocês vão pegar e aí você vai resumir claramente o texto resenhado. Então você vai pegar aí o quê? Os argumentos utilizados pelo autor, tá? É bom você, na segunda leitura, sublinhar os argumentos principais de cada parte, de cada parágrafo. Agora, a parte 4, vejam aí que já é uma parte de opinião, de posicionamento.
Os 3 primeiros pontos que nós vimos até agora são de resumo. Agora vem a parte de opinião. Analise de forma crítica. Nessa parte você vai dar sua opinião. Argumente baseando-se em teorias de outros autores, fazendo comparações. Num resumo, você não podia fazer comparação do texto que te deram com outro texto. Aqui você pode fazer comparações entre autores, entre textos diferentes, tá? Então, veja bem, você tem ali que identificar a obra, né? Apresentar o nome da obra e o nome do autor, junto com o tema. Depois você vai apresentar os argumentos utilizados pelo autor, e sempre em cada argumento que você utilizar, você vai fazer o quê? Apresentar o seu posicionamento, óbvio, lembrando que todo posicionamento tem que apresentar uma justificativa, um exemplo ou uma citação. Lembre de fazer os pontos que nós vimos agora de forma mesclada. Não divida seu texto em um parágrafo de resumo, outro de posicionamento, né, de opinião. A cada argumento que você apresentar do autor, que você ache relevante, você vai apresentar seu posicionamento. Depois disso, no final do texto, faça o quê? Recomende a obra, né? Você pode aí recomendar, a partir de um argumento mostrado pelo autor, você pode recomendar a leitura daquele texto para o leitor. E, por final, assim, você vai identificar o autor, tá? Aí você vai falar brevemente, se você souber, né? Seria importante se você souber sobre a biografia do autor, falar brevemente sobre a vida, obras do autor, do pesquisador, tá? Falar um pouco aí sobre as características da vida do autor. Então, lembrando, no final do texto, você recomenda a obra e ainda identifica o autor para o leitor. Agora vamos ver a parte aí do enunciado. Como eu falei no início ali, os enunciados de resenha não vão pedir para você escreva uma resenha. Então você vai ter que achar isso. É isso que eu vou fazer agora. Nós vamos ver 2 enunciados de 2 questões que a UFPR montou. A primeira que eu vou ver com vocês aqui é da redação da UP de 2017. Eu não vou ler texto de apoio com vocês, mas já faço aí um resumo. O texto de apoio falava sobre uma lei, né, uma mudança na lei de danos extrapatrimoniais, né, onde teria uma distinção quando existe dentro de uma empresa um crime aí, vamos dizer, um processo de indenização por um crime, vamos dizer, de preconceito, o juiz ele escolheria o valor, né? Essa mudança seria o quê? A escolha que o juiz poderia escolher um valor diferenciado para cada funcionário que tenha sido discriminado. Então, dando um exemplo, se você discrimina, vamos dizer, um funcionário com menor valor, você vai pagar, vamos dizer, 20 vezes aquele salário daquele funcionário. Agora, se você discrimina um funcionário com um valor de salário maior, você vai pagar pelo valor do salário dele, vai ser uma indenização maior. Então, mostrando aí uma lei também discriminatória, né? Então, vamos lá agora para o enunciado, uma vez que eu já fiz aqui um breve resumo do texto. De acordo com o texto, foi aprovada uma mudança na regra atual, pela qual os juízes que estipulam o valor a ser pago à vítima, envolvendo indenizações por danos extrapatrimoniais. Com base na sua leitura, escreva um texto refletindo sobre os efeitos práticos dessa mudança. Seu texto deve contextualizar o tema que vai ser abordado, avaliar a mudança, inserindo-a nas discussões que vêm sendo feitas em âmbito nacional para coibir ações discriminatórias de todos os tipos e ter entre 15 e 20 linhas. Então tá, vamos lá para o enunciado. A gente nota que o começo do enunciado, desde ali de acordo com o texto até ali a terceira linha, por danos extrapatrimoniais, é o quê? É um breve resumo do texto de apoio. Então, todo enunciado de resenha crítica, lembrem disso, começa com um breve resumo do texto de apoio. Depois vem os comandos. Nós teremos 3 comandos sempre no enunciado de resenha crítica. O primeiro, escreva um texto. Sempre vai aparecer essa palavra, escreva um texto. Não quer dizer que todo comando que aparece escreva um texto é uma resenha crítica, mas nos comandos de resenha aparece este comando. Então, escreva um texto. Então, a gente já viu, começa lá sempre os enunciados com um breve resumo do texto de apoio, depois escreva um texto. Logo após,
refletindo. Pensem comigo, tudo que a gente reflete é sobre algo que já aconteceu. Então, algo no passado. A gente se baseia para fazer uma reflexão em algo que a gente já tenha vivido. Então, é algo no passado. Textos que trabalham com algo no passado, algo que já foi lido, que já foi entendido, é o resumo. Então, nós temos escreva um texto mais um comando de resumo, que nós achamos pela palavra refletindo. Sobre os efeitos práticos dessa mudança. Quer falar os efeitos práticos da mudança. O que acontecerá depois, né, dessa mudança na lei. O que acontecerá no futuro. Então aí vai entrar o quê? O teu posicionamento. Comando de texto dissertativo. Então toda a resenha crítica ele vai trabalhar com um comando. Né? Primeiro, com um breve resumo do texto de apoio. Depois, 3 comandos. Escreva um texto, mais comando de resumo, mais comando de texto opinativo. Vamos analisar a questão de um ano antes, que a UFPR montou para o seu próprio vestibular, para o vestibular da UFPR, questão de 2016. Era um texto que o nome do texto era Direita, Esquerda ou Centro. Ele apresentava esses 3 tipos de posicionamento político, ainda mostrava suas variantes do centro-direita e do centro-esquerda, né? E o texto mostrava que essa discussão política era uma discussão recente no Brasil e por o povo ter pouco domínio e pouca história, né, de discussões políticas, e mostrava que isso aconteceu pela disseminação, né, do tema nas redes sociais. Tá? Então vamos ver agora o enunciado. Segundo o autor, o maior acesso à informação modificou a participação das pessoas no debate a respeito de política. Escreva um texto explicitando como o autor caracteriza o cenário atual no tocante a essa participação e, com base na distinção que ele faz entre os diferentes posicionamentos políticos, define em qual deles você se enquadra. O seu texto deve ter de 10 a 12 linhas, definir sua posição atendendo-se aos elementos apresentados no texto base, justificar a posição assumida por você. Importante, você será avaliado pela consistência dos argumentos escolhidos e pela clareza e organização de seu texto, não pela posição que tomar. Vamos iniciar a análise desse enunciado pela última parte, ali a parte do importante. Ele está falando uma coisa muito bacana que a universidade fez, né? Uma vez que é um tema aí polêmico que fala de posicionamento político, e posicionamento político cada um tem o seu, então eles deixaram bem claro que a avaliação seria feita a partir dos argumentos, né, escolhidos pelo candidato e pela clareza e principalmente organização do texto. Que é isso que se cobra numa tabela de correção, e não pela posição que tomar, deixando livre o candidato a mostrar o seu posicionamento. Vamos lá agora para o enunciado. Primeira parte lá, segundo o autor, até a respeito de política, na segunda linha, tudo aquilo ali é um breve resumo do texto de apoio, como vimos no enunciado anterior da UP, também montado pela UFPR. Depois, os 3 comandos, vamos ver se aparece. Primeiro comando, escreva um texto. Está lá, escreva um texto. Depois ali, explicitando, deixando explícito, né, como o autor caracteriza o cenário atual no tocante a essa participação. Está pedindo para você explicitar como o autor caracteriza esse cenário. Então, está pedindo para caracterizar, para explicitar o posicionamento do autor. Isso é um comando de resumo. Então temos lá, escreva um texto mais comando de resumo. E depois, com base na distinção que ele fez entre os diferentes posicionamentos políticos, com base no que é apresentado no texto de apoio, define em qual deles você se enquadra. Aí é um comando diretamente de posicionamento de opinião e ainda te dá a chance de escrever em primeira pessoa, se você quiser, uma vez que eles colocaram diretamente o comando para o interlocutor, para você. Podem ver na parte de baixo que ainda coloca ali, ó, definir sua posição atendendo-se aos elementos apresentados no texto base. O candidato tem que deixar bem claro qual é seu posicionamento em relação do que é apresentado sobre aquele posicionamento no texto base. Tá? Então, vemos aí um enunciado novamente, que ele abre com um breve resumo do texto de apoio, mais um comando de resumo, mais um comando de texto dissertativo, um texto de opinião, um texto que mostra o posicionamento do candidato.
Vale ressaltar que resenha crítica é um gênero novo aí nos vestibulares, a UFPR vem trabalhando com eles aí ano a ano, ou no seu vestibular ou no vestibular da UP, e é uma questão que pode aparecer num vestibular da UFPR, tirando aquela questão básica de dissertação, mais uma questão de resumo. Eles podem apresentar uma questão de resenha dessa forma, né, que é um meio a meio dos dois textos, e não apresentar cada gênero textual separado, ganhando assim mais um gênero textual para uma próxima proposta. Então, é um gênero que a gente precisa começar a trabalhar ele com mais frequência e, lógico, fazer produções com mais frequência aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, tá? Qualquer dúvida podem pedir aqui nos comentários, avisar aí que a gente tira as dúvidas para vocês, tá? Ótimos estudos para vocês e não se esqueçam de manter os seus estudos a 1000.